Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns pontos, quais foram aquilo que eu percebi ali de erro que o São Paulo cometeu e que levou o São Paulo ali à eliminação da Copa do Brasil. Vamos falar dele. Isso, do São Paulo, o tricolor paulista, o tricolor mais amado e querido do Brasil. Sem clubismo, hein, gente? Vamos lá. Pessoal, o São Paulo, nós vemos o São Paulo nesse meio do ano aí, um São Paulo antes do Mundial, né, no Campeonato Brasileiro, e o São Paulo pós-Mundial. O São Paulo pós-Mundial de clubes, né, Copa do Mundo de clubes, quer dizer, o São Paulo, ele enfrentou o Flamengo, né, o Flamengo tá aí, né, não precisa nem falar, um belíssimo time. Não deu para o São Paulo acabou perdendo para o Flamengo, aí teve todo aquele tumulto tal, teve troca de treinador, mudança de estilo de jogo do São Paulo, teve todas essas questões. O São Paulo só estava jogando o Campeonato Brasileiro. O São Paulo perdeu para o Flamengo, empatou com o Red Bull Bragantino e depois venceu cinco partidas consecutivas. Né? Vinha de 5 partidas consecutivas e está ainda, né, com 5 partidas vencendo, só de vitórias no Campeonato Brasileiro. E aí, o São Paulo vai para a Copa do Brasil, né, enfrentar o Atlético Paranaense a semana passada. São Paulo venceu por 2-1 aqui no Morumbi e depois desse 2-1, estava vencendo por 2-0, teve a oportunidade de fazer outros gols. O São Paulo não teve a eficiência, e aí é o primeiro ponto, viu, pessoal? O São Paulo, ele brincou com a sorte, né, vamos dizer assim. São Paulo brincou com a sorte. Poderia ter feito muito mais gols, né, essa é a verdade. São Paulo poderia ter feito 3, 4, ter ido com uma vantagem muito maior lá para Curitiba, né, jogar lá contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, por sua vez, também falou assim, ó, vamos abrir mão, não quero mais me dedicar à Copa do Brasil, porque nós temos aí o Campeonato Brasileiro da Série B, nós precisamos nos classificar, né, para a Série A do próximo ano, porque é muito mais vantajoso, né? A questão de patrocínio, a questão de TV, a questão aumento do número de sócios torcedor, tem todas essas questões. Então não dá para você. Lógico que o torcedor apaixonado, independente do time estar na Série A ou Série B, o torcedor apaixonado ele vai. Só que assim, é lógico que se o time está em alta, ele vai ganhar mais sócio torcedor. Isso é fato, não tem discussão aqui. E aí, o São Paulo foi lá para Curitiba, né? E teve aquela expulsão ali questionável, né? Todo mundo falou, ah, não foi falta, não, o goleiro não tocou, foi expulso, tal. Mas vamos lá. O que eu vejo ali? O primeiro problema ali de São Paulo. A primeira coisa é que o São Paulo ele não liquidou a partida quando esteve melhor. Isso aqui no Morumbi, ele não liquidou a partida, poderia ter ganhado, que nem eu falei, de 3 ou 4-0, não ganhou. Ele levou para lá, tendo a obrigação de jogar com um time titular, né? E aí, quando você vai com um placar muito apertado, você tem que, infelizmente, hoje no nosso futebol, você tem que contar com a sorte. E que sorte é essa, Paulo? A sorte do técnico não errar, não cometer um erro grotesco, sabe? Ou marcou um pênalti que. Sabe, tem pênalti que faz, todo mundo fala assim, não, foi pênalti, acabou. Sabe aqueles pênaltis que você fala assim, esse pênalti, essa falta, poxa, não sei, viu? Foi a questão da expulsão, não é? Então, São Paulo não. Primeiro ponto, São Paulo não liquidou a partida quando teve a oportunidade. A segunda,
é dar oportunidade quando o time já estava desacreditado. Ou seja, lá em Curitiba, o time já tinha decidido antes da partida, vamos entrar com o time reserva. O time estava tropeçando, não estava bem, aquele futebol amarrado. E o São Paulo, em vez de se impor, mesmo com jogador a menos, aí é que está a grande questão, pessoal. Nós vimos já várias vezes técnicos que com um jogador a menos, ele conseguir montar um sistema de jogo tão ali competitivo e vencer a partida. E o São Paulo estava 0-0. O São Paulo era só segurar o empate ou tentar dar umas estocadas no Atlético Paranaense. O São Paulo não fez nada disso. E aí, o São Paulo foi dando corda. Porque daí, imagina que você está sem... Sabe quando você está sem aquela moral? Você não... Sem confiança, sabe? E aí, como é que tá? Ah, não sei e tal. Foi isso que aconteceu. São Paulo foi dando moral, foi dando confiança, a confiança do Fluminense foi aumentando, foi crescendo. E aí, o que aconteceu? Vocês viram aí, né? O segundo ponto é dar oportunidade quando o time já está desacreditado. O time já não tinha mais. O time foi pro jogo, já. Ó, vamos entregar, não tem mais o que fazer e tal. Aí o São Paulo foi lá e cometeu aquela falta. Aí o goleiro foi expulso, aí já começa a mudar. Então, e outra. Não prevê que uma contusão ou mesmo uma expulsão pode acontecer. Quando você deixa o outro time, ou quando você. Sabe quando você está ganhando de 2-0 e você pode fazer 3 e você tira o pé? E quando você tem um segundo jogo, que é um jogo eliminatório, você não prevê que uma contusão. São coisas que o São Paulo não previu. O São Paulo poderia não ter levado a Arboleda para lá, levou a Arboleda, levou o time com força máxima. Por quê? Porque precisava assegurar pelo menos o empate. Olha só as encrencas que o São Paulo foi se enfiando. O Arboleda voltou de lá machucado, não vai poder jogar aí pelo menos por uns 20 dias. Entendeu? É quando chega naquele departamento médico lá do São Paulo, sabe? É como se caísse ali no Triângulo das Bermudas ali e some. É mais ou menos isso. E o último ponto, pessoal, é deixar com que o adversário ele cresça e a confiança dele suba demais. O São Paulo, quando ele deixou de fazer os gols, quando ele deixou de jogar, ele abriu mão de jogar o futebol, ele fala pro outro time assim, vai lá, joga. E o time foi crescendo, foi se encorpando, foi abrindo as asas, chegou lá um patinho feio, o Atlético Paranaense. E de repente ele foi crescendo, foi abrindo as asas, e daqui a pouco estava aí o monstro que teve. Né? E o São Paulo foi lá e perdeu o jogo, perdeu a classificação. Agora, eu gostaria muito de deixar um ponto aqui. O São Paulo, ele estava muito bem no Campeonato Brasileiro, enquanto estava disputando só o Campeonato Brasileiro. Aí o São Paulo disputou um jogo da Copa do Brasil, jogou bem, aí agora já não jogou tão bem, e essa é uma verdade, São Paulo não jogou nada nessa eliminação. Então, a eliminação eu não coloco na expulsão do goleiro, tá? Eu tiro isso. Mas e o Jandrei? Tiro o Jandrei também. Mas por que você está falando isso, Paulo? Por que você está tirando o Jandrei? Pessoal, você tem 5 oportunidades de fazer gol, você não faz. Você deixa o outro time crescer e fazer um gol no finalzinho, já nos acréscimos. Você deu vida, você deu uma sobrevida para quem estava morto. E não adianta você pegar agora e falar assim, não, o Jandrei é o culpado. Não, o culpado são os atacantes, o culpado é o time de uma forma geral, porque o Jandrei não jogou no primeiro jogo. Então, esse é o que eu penso aqui desse jogo do São Paulo. O São Paulo poderia ter jogado muito mais, poderia ter feito muito mais do que fez e não fez. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixa também o seu comentário. O que você acha aí, o que você achou dessa eliminação do São Paulo tão assim dolorida para o torcedor são paulino? Coloca aí nos seus comentários.